Ok, vamos lá então. Voltando para a nossa aula de História, a volta da democracia e os desafios atuais. Precisamos do nosso livro A Escola é Nossa, do 5º ano, páginas 144 a 150, tá? Mas, primeiramente, hoje nós vamos falar de democracia, a gente precisa saber o que é democracia. Para que isso aconteça, a tia Lúcia gostaria que vocês acessassem esse link, né? O que significa democracia e esse outro link, a hora e a vez da democracia, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar e vão escutar, né? Direitinho para depois poder fazer, tá bom? Bom, vamos seguir aqui então. Olha lá, Brasil, a volta da democracia e os desafios atuais. Nós comentamos na aula passada, né, sobre a ditadura. Vimos que é um sistema de governo muito radical, né, onde as pessoas, né, que não concordam com o governo são muitas vezes exiladas, né, mandadas embora do país, muitas vezes são torturadas, né, machucadas e tudo mais, tá? E aí, como é que o Brasil saiu dessa ditadura e veio para a democracia? Então, vamos lá. Neste ano, você conheceu um pouco da história do nosso país. Viu que muitas injustiças foram cometidas contra a população do Brasil. Você viu também que, apesar de tudo, nosso povo sempre resistiu à opressão e lutou contra as injustiças. O texto a seguir trata da campanha das Diretas Já, um dos maiores movimentos populares já ocorridos no Brasil, que ajudou a pôr fim à ditadura militar no país, tá? Então, essas Diretas Já foi um período, né, de transição, né? Por quê? Porque até então os governantes, né, os presidentes, eles eram sim militares, né? E aí o que aconteceu? Eles vão perdendo, né? Esse grupo vai perdendo, vamos dizer assim, espaço, né? E aí as pessoas começam a perceber, né, que é preciso lutar, que é preciso que volte a democracia, para que cada um possa falar da melhor forma possível, tá? Então, ó, a história da campanha das Diretas Já começa em 25 de janeiro de 1984. Milhares de pessoas encheram a Praça da Sé, onde permaneceram 12 horas, apesar da chuva. Foi a primeira das manifestações gigantes que nos 3 meses seguintes agitaram o país. Estima-se que entre janeiro e abril, 5 milhões de pessoas tenham saído às ruas exigindo eleições diretas. Por que eleições diretas? Vamos relembrar isso lá. Porque até então, quem tomava conta eram os militares, né? E eles colocavam na presidência, de acordo com eles, vamos dizer assim, né, quem eles queriam. E o povo não queria mais isso, queria poder escolher quem é que ia representá-lo, tá certo? Então, olha lá. Apesar da campanha das Diretas Já, o Congresso Nacional não aprovou a volta das eleições diretas para presidente. No entanto, devido à força popular demonstrada nessa campanha, o governo militar concordou que o próximo presidente seria um civil, ok? Então, vamos lá. O que aconteceu? Eles começaram a perceber que a ditadura estava perdendo espaço, né? Começou a perceber que estava vendo que o povo estava indo atrás, né? Estava fazendo uma manifestação, né, com o apoio das Diretas Já. Porque que eram as Diretas Já? Eram eles poderem escolher quem eles queriam para representar, né? Não que o militar fosse representar sem que eles quisessem, tá certo? E aí eles perceberam que eles estavam perdendo espaço, né? Então eles combinaram, assim, não, tudo bem, então o próximo presidente não vai ser um militar, vai ser um civil, né? E aí, nas eleições, né, de 1985 foram feitas, né, foram indiretas, né, o Congresso Nacional elegeu Tancredo Neves, um dos líderes da campanha das Diretas Já. Então, o que é isso? Não foi diretamente pelo povo, por isso que não fala ali, ó, que foram indiretas, porque na verdade quem elegeu foi o Congresso Nacional, tá? Mas o Tancredo Neves, ele era civil, ele não era militar,
tá? E depois de mais de 20 anos, né, de presidentes militares, né, de governantes militares ali, eles colocariam um presidente civil, ou seja, um presidente que não era militar, tá certo? Bom, gente, infelizmente, né, o Tancredo não assumiu a presidência porque ele adoeceu, tá? Ele ficou doente e morreu alguns meses depois de ter ganho a eleição. Geralmente, né, o mais sensato é que o que acontece? Como ele já tinha ganho, né, e chegou a falecer, quem assumiu o cargo, né, de presidente foi o até então vice do Tancredo Neves, que era o José Sarney, tá? E daí o que aconteceu? Até então tinha o quê? Leis militares, leis, né, da ditadura. E aí foi necessário convocar, né, uma assembleia, tá, para elaborar uma nova Constituição de acordo com esse momento que os brasileiros estavam vivendo, né, de redemocratização, tá certo? Aqui, ó, a gente consegue ver, né, membros do Congresso Nacional comemorando a finalização da Constituição de 1988, aqui, né? E o que é a Constituição? É um conjunto de leis que garante os princípios, os valores democráticos em nosso país, como a liberdade de imprensa e as eleições diretas, tá? Então, a Constituição, gente, é um livro de lei. É essa aqui, ó. É um livro de lei, é um livro onde ela organiza, né, os direitos e os deveres de cada um, tá certo? A Constituição de 1988 foi promulgada no dia 5 de outubro e estabeleceu algumas importantes inovações, tá? Então, o que é promulgada? Ela não foi, vamos dizer assim, imposta, ela foi participativa, né? Tá certo? Então, essa Constituição foi feita com a ajuda de várias pessoas, não somente de uma pessoa, tá bom? Bom, aí o que aconteceu? E presta bastante atenção nisso aqui que eu pergunto e peço para vocês anotarem lá na folhinha das atividades. Olha lá. Conheça algumas, né, inovações. As eleições presidenciais passaram a ser diretas. A partir de então, né, com essa Constituição, o povo ia votar em quem achasse melhor, tá? Os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, porque até então não podia, pessoal. Tá? Analfabeto não tinha direito, olha para você ver. As nações indígenas obtiveram o direito à posse da terra que tradicionalmente ocupavam, cabendo ao governo federal demarcar essas terras. Tá? Mas o que aconteceu? Né? Eles demarcaram a terra indígena, né? Para que eles continuassem lá protegidos, cuidados, tá certo? E outra coisa muito importante com relação, né, a cor mesmo negra, né? A prática do racismo passou a ser considerada crime inafiançável, né? Sujeita à prisão, tá? Inafiançável quer dizer assim, não adianta chegar lá e pagar a multa que aí a pessoa vai sair. Não. Se a pessoa fez uma prática, né, de racismo, seja contra um negro, seja contra um branco ou contra um pobre, né? Essa situação, né, constitui um tipo de crime que não tem dinheiro que pague, tá? E a pessoa fica presa, tá bem? Porque até então era tudo tranquilo, né? Podia falar o que quisesse de qualquer um que não tinha problema. Quer dizer, menos dos militares, né, gente? Falou dos militares, era perseguido. Bom, e o Brasil do século XXI, né? Então, vamos lá. No decorrer do século XX, o Brasil cresceu e se desenvolveu. Olha lá que bonito. Nesse período, a indústria tornou-se uma importante atividade em nosso país, provocando a expansão de outras atividades econômicas, entre elas o comércio. Então, gente, o Brasil começou a crescer depois que ele volta a se redemocratizar. O desenvolvimento da indústria no Brasil passou a atrair para os centros urbanos milhares de pessoas que viviam na área rural. Com isso,
em todo o país, muitas cidades cresceram e atualmente várias delas chegaram a ter milhões de habitantes, né? Então, muita gente foi morar na cidade por melhores oportunidades de emprego e tudo mais. É o caso de algumas capitais, né, que cresceram demais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba e Porto Alegre, ok? Aqui, ó, Salvador, gente, a primeira cidadezinha, capital do Brasil, né? A primeira capital do Brasil. Olha só como é que ficou. Pessoal, a gente teve também, olha só, né, no século XX, uma intensa urbanização, né? Porque, olha só, o Brasil era um país agrícola, um país que trabalhava no campo. E mais de 70% da população vivia na área rural. Sim, né, gente? Perto das fazendas, das plantações e tudo mais. No decorrer desse século, no entanto, a população passou a se concentrar nas cidades, principalmente a partir da década de 60. Então, o povo começou a mudar para a cidade por causa de N fatores. Melhores condições de vida, lazer, tudo, né, gente? Então, medicina, né, os hospitais, os postos de saúde, tudo é mais fácil na cidade, né? Com isso, a população urbana tornou-se maior que a rural. E neste início do século XXI, mais de 80% dos brasileiros estão vivendo nas cidades. E aqui a gente já falou que o Brasil é um país de muitos contrastes, né? Então, veja bem. Apesar do desenvolvimento alcançado pelo Brasil nos últimos 100 anos, nosso país ainda possui graves problemas. Um dos maiores problemas é a desigualdade social. E a gente veja que a gente já tem falado nisso várias aulas. No país, há muita riqueza, porém está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Com isso, diariamente, milhões de brasileiros sofrem por não ter acesso a condições mínimas de moradia, né, lugar para morar, saúde, educação, serviços básicos, entre outros. Veja o exemplo a seguir. Então, a gente vê aqui o desleixo, né, a falta de cuidado, não é isso? Aqui, filas nos hospitais para ser atendido, né? Aqui a gente está vendo o trabalho infantil, né, que é proibido por lei, mas que ainda existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, olha que atraso, vamos dizer assim, né? E as terras, né? Tem muita terra no Brasil, tá? Que não é produtiva, tá certo? E que poderia ser o quê? Dividida entre as pessoas, né? Que gostariam de plantar, que gostariam de ter a própria casa, tá certo? E aqui a busca por soluções, né? Apesar dos problemas que enfrenta, o Brasil vem obtendo sucesso nas mais diferentes áreas de atividades. Conheça alguns exemplos de um Brasil que está dando certo. Vamos ver. A agricultura é uma das áreas em que o Brasil mais se destaca, né? Nosso país é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, diariamente colhe milhares de toneladas de grãos para serem vendidos no mercado interno e também no externo, né? Então, veja bem, a colheitadeira aqui, né? Então, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aí é muito rapidinho. Depois, apesar das deficiências, nosso país tem melhorado muito na área da saúde nos últimos anos. A mortalidade infantil, por exemplo, vem diminuindo a cada ano. Foram criados os bancos de leite humano. As condições de saneamento básico melhoraram e houve um aumento significativo do número de crianças vacinadas anualmente. O que isso quer dizer? Né? Que apesar dessa disparidade, né, apesar de ser um país com muita desigualdade, né, as pessoas estão ficando o quê? Mais conscientes. E por isso elas têm feito o quê? Elas têm desenvolvido, né, várias coisas, são vacinas, um monte de situações, né, para que diminua o número de crianças, né, de pessoas que morrem a cada ano, tá? Aqui tá falando da mortalidade infantil, mas a gente pode usar isso também para os adultos. Por quê?
Porque a gente tem, vamos dizer assim, vacinas, a gente tem hospitais, a gente tem, ainda que não seja de excelência, mas saneamento básico, né? A coleta do lixo, água encanada. Então, tudo isso melhora, né, a vida das pessoas e aí é menos gente morrendo, né? Aqui, o Brasil ainda tem muitos problemas, né, para resolver na área social, principalmente distribuição de renda, que a gente viu que é o caos, né? E aqui vem falando de projetos, de coisas que as pessoas têm feito para que isso mude, né? Se a gente for ver aqui em Passa Quatro, a gente, de repente, tem grupos, né, para poder facilitar, para poder ajudar as pessoas, ajudar os grupos, né? E ali eles formam cooperativas, né, onde eles vendem o produto deles, onde eles distribuem um lucro, né? Muitas vezes eles têm o quê? Eles fazem a reciclagem, separam o material, não é? A agricultura, muitos acabam que utilizam dessa agricultura, tanto para vender, né, quanto para o próprio sustento. Então, a gente vai tentando alcançar melhores qualidades de vida, tá certo? E aqui na educação, né, a gente tem um aumento do número de vagas nas escolas. Agora a gente tem a distribuição de livros didáticos pelo governo, né? E isso melhora a vida de muita gente, né? Porque antigamente não era todo mundo que podia estudar, poucas as pessoas que tinham condições, né? E a distribuição de livros também. Antigamente a gente não tinha a quantidade de livros que a gente tem hoje, né? As crianças não tinham esse tanto de livros, né? Então vai melhorando, as coisas vão caminhando, né? Abertura das escolas públicas no finais de semana, né? Outra iniciativa que vem transformando a vida de muitas comunidades. Então, dentro da escola fica um responsável e na escola eles vão levando coisas para que eles possam, vamos dizer assim, trabalhar, né? Aqui a gente pode ver que eles estão numa capoeira, numa roda de capoeira, né? E é um final de semana, né? Tá lá na escola. Então, a escola também pode ser usada. Que mais? Aprender informática, né? Uma coisa muito importante atualmente, não é isso? Para que as crianças possam já crescer com uma certa bagagem, né? Mas, apesar dos pesares de ter um caos, vamos dizer assim, na sociedade, na má distribuição de renda, a gente tem alguns pontos importantes, né, e positivos também, que a gente já comentou, tá certo? Então, vamos dizer assim que nós estamos redemocratizando, né? Que apesar dos pesares, a gente ainda não está numa super democracia, né? Porque cada um tem seus direitos, tem seus deveres, e muita gente não quer ter dever, só quer ter direito, né? Então, vamos lá. O que foram as diretas já, né, que a tia Lúcia falou, né, que o povo estava lutando, né, para poder escolher o presidente, não é isso? Para eleições diretas, né? O primeiro presidente civil, aquele que não era militar, né, depois de mais de 20 anos de ditadura, quem era ele? Com a morte dele, quem é que assumiu? Né? Foi o vice, mas quem era o vice dele? Quando foi promulgada a Constituição de 1988, né? Quando que foi, vamos dizer assim, aceita, né? Quando foi entregue, né? Aqui eu falei para vocês na hora que eu estava explicando no livro. As inovações importantes no campo das eleições, quem que começou a votar? Quem que começou a poder votar? Que idade? O voto começou a ser, né? De que tipo, né? A gente começa a perceber. E os indígenas, né? O que teve nessa Constituição de 1988 para facilitar, né, e transformar a vida dos indígenas? E sobre o racismo, o que foi feito, né, para controlar esse racismo dentro de uma sociedade, tá? Então tem lá, tá numa mesma página as 4 aqui. Quais foram as marcas do regime militar?
né? Violência, todo mundo sabe. Autoritarismo, faça o que eu mando, né? Não faça o que eu faço. Então, o autoritarismo é aquele que impõe, né, para as pessoas. A democracia, né, que é o direito do povo, né, de poder escolher, mas o autoritarismo a gente já comentou, né? Então, será que o regime militar tinha democracia também e autoritarismo? Não sei. Violência e solidariedade, né, compaixão pelos outros, será que tinha isso? Qual das três, né, está mais de acordo com o que a gente falou sobre o regime militar? E aqui, né, eu quero que marque um X no problema brasileiro responsável pelo aparecimento de todos os outros. Tem um aqui que vai ocasionar os demais. Qual é? Né? Talvez seja o pior deles, né? Mas que problema brasileiro é esse, né? Que faz com que aconteça outros, tá certo? E se você fosse o prefeito da cidade ou o presidente do Brasil, em qual das áreas você atuaria com mais firmeza para obter melhorias? Na saúde, no lazer, nos empregos, na educação, na moradia ou outros? Ok? E aí, pessoal, nós vamos fechando, né, a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.